Ah, o Thiaguito, ô, meu amigão, passou aí para dar um oi pra gente. Doutora Ana, coisa boa, vieram os dois de uma vez, velho. Chegamos juntos. Chegamos juntos, que coisa boa. Se marcasse não dava certo, né? Não dava verdade. certo. Tiago, eu vou apresentar para você a doutora Ana, uma amiga querida, uma pessoa muito especial. De antemão, eu já agradeço aí essa generosidade, doutora Ana, de estar aqui sabadão à noite com a gente. Tiago, ela aqui no Rio de Janeiro, junto com a doutora Silvana e com a doutora Ruth, que é a filha dela, elas desenvolvem um trabalho muito interessante, um trabalho muito abrangente aqui, um trabalho social, capacita psicólogos, tem um treinamento, tem curso, é um dos maiores do Brasil, é escritora, enfim, ela é tudo de bom. Não sei, é tanto elogio que eu até me perco aqui. Eu queria que você desse um oi para ela aí. Sei que você tem compromisso hoje, mas você não deixou de passar para dar um oi para a gente. Que bom. Ontem eu te escutei, viu? Muito bom. E é muito legal. E é muito legal ter você, sabe, o pessoal da sua área, psicólogo. Poxa, você deve ter visto a Carlinha também ontem com a gente. Sim, muito bom, excelente. E assim, é legal a gente falar, porque é o que eu sempre falo muito com o Ervinho, né? A gente tem que quebrar esse paradigma. E vocês, eu acho que vocês psicólogas, né, vamos dizer assim, como você, assim como a Carlinha, talvez vocês tenham até uma missão maior do que até o do Ervinho, né? Porque vocês são a pessoa que assim, eu, por exemplo, o Ervinho é meu irmão desde criança, mas eu confiei a minha vida e meus momentos muito mais para a Carlinha antes do Ervinho. Sim. Então, eu acho que vocês também, como psicólogo, vocês têm um pouco da responsabilidade ali de sentir, né, o nosso momento e fazer o trabalho em conjunto. Sabe por quê? Eu sou muito adepto da, assim, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu falei na última live, assim, Gostei muito. Gostei muito disso, sabe? Sabe por quê? Sabe o que eu falo, Thiago? Eu falo que a nossa vida é como uma coxa de retalhos, um pedacinho de cada pessoa. E é isso, assim, apesar de eu ser nadador, às vezes as pessoas, quando eu era, né, às vezes a pessoa vê você subir sozinho no bloco, mas ali você não está sozinho. Exato. Você está subindo sozinho no bloco, mas você tem um monte de gente por trás de você, seja médico, preparador físico, técnico. Então tem muita coisa por trás ali que faz sentido. Então, assim, poxa, é um trabalho que eu acredito demais, né? A saúde mental, o Erwin sabe, se eu não estava nem aí. Eu parabenizo demais vocês, sabe, psicólogos e tal. É uma coisa que eu falo muito com a Carlinha. Se a gente voltasse a 10 anos atrás, eu lembro meus amigos das antigas, eles falavam assim, não, isso é bobeira, pô. O negócio é treinar. Não importa quem treina. O resto, negócio de cabeça aí é bobeira. Isso aí não serve para nada, não. Então a gente vai vendo o quanto que o mundo vai mudando, né? E quanto a gente vai se adaptando. E eu falo assim, eu gosto muito de dar um ditado, né? Que é muito engraçado, mas assim, a gente sozinho mal morre com fósforo. Se a gente juntar todo mundo, a gente queima essa cidade toda. Então esse eu acho que eu acredito que é o potencial, né? De todos nós juntos. Pessoas ajudando pessoas. E eu acho que o nosso objetivo, assim como o Ervinho, assim como você, é a gente quebrar paradigmas, né? Acho que todo mundo está nessa live aqui e vê que é normal, cara. Assim como eu, o Thiago, poxa, eu participei de 4 Olimpíadas, fui prata na Olimpíada, poxa, o Phelps tem 28 medalhas olímpicas, todo mundo precisa de ajuda. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui hoje é mostrar para todo mundo que a ajuda faz parte, né? Eu vou só, se eu permitir, eu vou só desativar o comentário para não ficar a live carregada. No finalzinho a gente volta, pessoal. Pode deixar que eu vou deixar. Só um minutinho, peraí. Prontinho. Aí, vai lá, Tiagão. Muito bem. Vai lá, Thiago, isso aí. Não, eu já falei agora com vocês aí. Então, assim, doutora Ana, se a senhora podia apresentar, né, para a turma aqui que está chegando, falar um pouquinho para a gente como é que é a terapia sistêmica familiar. Tem muito estudante de psicologia aqui, então escutar uma das pessoas que mais entendem e estudam sobre esse assunto é uma honra aqui para a gente. Não, na verdade, assim como a Carlinha ontem, eu acho que a gente vai para uma linha que tem a ver com a nossa história. Escutando a história da Carlinha, né, ela gostava de esporte, então assim, ela encontrou no esporte essa junção, né, do trabalho psicológico. E, na verdade, eu fui parar na terapia familiar por causa da minha história familiar, de conflitos, de problemas, né? A gente sempre vai em busca de respostas para a nossa dor. Então, eu tinha uma dor muito grande de entender por que uma família que se ama pode ter tanto problema. Por que num ambiente que
supostamente deveria ser um sistema, um ambiente, né, de cuidado, de proteção, tem tantos conflitos, tantas dificuldades. Então, essa pergunta me levou a encontrar, né, um terapeuta sistêmico há muitos anos atrás, e eu comecei a encontrar algumas respostas, né? Porque o que a terapia sistêmica faz? Ela procura não culpados, mas ela procura entender a dinâmica da família. Eu gosto muito dessa ideia, não existem culpados, todos são responsáveis. Né? Então, assim, cada família, e quando a gente fala em família aqui, nós falamos em pelo menos 3 gerações. Olha que coisa incrível, nós somos impactados pela história dos nossos avós, dos nossos pais, né? E nós muitas vezes estamos carregando padrões de crenças, de pensamentos, que a gente nem tem ideia deles. E as pessoas ficam repetindo. Eu sempre falo assim, alguém tem que se levantar e quebrar o ciclo da dor. Porque olha que coisa interessante, às vezes a dor que aconteceu lá com os avós se perpetua. Toda geração tem um alcoólatra, toda geração tem alguém que tem um problema. Por quê? Porque é a tendência. Olha que coisa interessante. O ser humano tem 2 necessidades vitais, que é interessante dentro da sistêmica. Primeiro eu preciso pertencer. Por isso que a gente usa o mesmo nome, a gente come as mesmas comidas, né? A gente adora festa de família. Por quê? Porque eu preciso pertencer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma força interior que me diz, eu preciso crescer, me desenvolver e ser um pouquinho diferente da minha história. Então, a terapia familiar está o tempo todo, Ervin, negociando essas 2 forças. Né? Então, assim, eu imagino que a história do Tiago, eu não conheço muito detalhes, mas, assim, ouvindo ontem, eu vi, assim, ele teve uma coragem. Eu falo assim para os clientes, quem tem coragem de sentar numa terapia e se expor e resolver conflitos, está impactando as próximas gerações. Perfeito. Olha que coisa interessante. Tudo aquilo que eu resolvo na minha vida, eu vou impactar meus filhos e meus netos. Perfeito. Doutora, eu posso só adicionar uma coisinha rapidinho para Claro, você, claro. Flavinho? E é muito legal o que você está falando, porque é o seguinte, eu tenho uma teoria que o desistir é fácil. Uhum. Você desistir é muito fácil. Pô, não deu certo, eu vou mudar, não deu isso, eu vou mudar. Agora, você acreditar e continuar insistindo naquilo ali, independente, eu acho que esse é o mais difícil, eu acho que é aí que está o grande desafio, né? Que é a coisa do atleta. Poxa, você acha que eu nunca tive pensamento lá com 17, 18 anos em desistir, de tudo estava acontecendo? Imagina. Então, quando você acredita, porque eu desistir é muito fácil, a gente desistir, vou fazer outra coisa, você mole. Agora o negócio é você ali, ficar ali batendo, pô, eu vou acreditar, eu vou fazer, eu vou isso e aquilo. Então, eu acho que isso para todas as pessoas que estão, às vezes, né? Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito dessa coisa do digital, né? As coisas acontecem muito rápida. Poxa, acontece uma coisa no Japão, a gente sabe, em 2 minutos a gente já sabe aqui no Brasil. E do mesmo jeito, as pessoas também estão assim com a coisa do dinheiro, né? Eu tenho, pô, primos que estão saindo de faculdade agora, tenho amigos, não sei o quê. Poxa, a galera quer ser formada daqui a um ano, o cara já quer estar CEO da empresa, milionário, não sei o quê. Não é assim que a coisa funciona. A coisa demora um tempo, assim como o atleta, assim como o tratamento, assim como a revenda, entendeu? A coisa demora um tempo, não é da noite pro dia. Então, eu acho que, poxa, eu falo que eu demorei 12 anos para conquistar meu sonho de medalha olímpica. Não foi da noite pro dia. Uau. Então, e você acreditando, você ali, então acho que é para tudo na vida. Seja a sua profissão, Sim. seja para quem quer emagrecer, seja para quem quer fazer, sabe? Eu acho que é para tudo. Não é ser atleta, é profissão. Ervin, quanto tempo você estudou para estar aí onde você está, rapaz, agora? Verdade. Verdade, tem razão. E esse trabalho familiar, onde a doutora Ana vai poder dar alguns exemplos aqui para a gente daqui a pouco, para quem está na live, vai ver o tanto que tem, por exemplo, a gente conversou numa live, doutora Ana, na pandemia as pessoas ficaram muito próximas umas das outras, né? Pois é. Então, assim, lembra que a gente conversou sobre isso? Foi muito legal, sobre como que você passou a ter que conviver com certas características do parceiro ou da parceira que você nem sabia que ela tinha, porque você não tinha oportunidade de estar junto. Foi, doutora? Nem sabia que existia. Nem sabia que existia.
Então, assim, acho que na pandemia foi até um desafio a mais para a terapia sistêmica, né, doutora Ana? A Nossa, gente muito, conversou uma muito. vez de ter. Porque, assim, a gente tem uma teoria assim: quanto mais você está junto da pessoa, mais você se intensificam as desvantagens dessa relação. Por exemplo, se eu estou há um ano sem ver um amigo, eu encontro com ele e falo assim, poxa, eu posso ficar um mês na sua casa aí? Claro. Primeiro dia, poxa, que saudade, um abraço. Daqui a pouco eu começo a entrar em contato com características dele que eu nem sabia que tinha. Por exemplo, começa a deixar a Exatamente. toalha no chão. Isso. Então, você conviver com a pessoa é principalmente mais, não pelas vantagens dela, porque as vantagens ela não te traz sofrimento, mas Não. é para você, na verdade, conseguir suportar essas desvantagens. E conta para a gente, Dorana, um pouquinho como é que foi no desafio, na pandemia das Então, famílias, o que apareceu de demanda. olha, o que apareceu mais foi nós não sabemos relacionar. Olha que coisa incrível. Muitos pais não sabiam relacionar com os filhos. Por quê? Porque eles saíam de manhã e chegavam de noite. De repente, eles estavam em casa. Então, muita gente pediu socorro para saber que criança é essa que eu não conhecia. Então, a gente entrou muito, né? Às vezes atendendo até a família inteira e estabelecendo algumas regras básicas de convivência, né? Porque uma coisa muito interessante, nós precisamos de pessoas, nós amamos pessoas, mas é o maior desafio da vida, gente. Né? É o maior desafio da vida. Verdade. Né? Então, apareceu também, Ervin, muita dificuldade, assim, aumentou muito conflitos conjugais, né? Nós tivemos muitas questões, né? Porque realmente assim, a nossa sociedade criou uma ideia, assim, o que o Tiago estava falando, nosso foco é sucesso, dinheiro, mas a coisa mais importante da vida é relacionamento. E nós não somos ensinados a relacionar, nós somos ensinados aqui a fazer uma faculdade, a buscar sucesso e ganhar dinheiro. Aí, quando a pandemia foi um laboratório para o mundo inteiro. Né? Ela testou a nossa. Aquilo que você dizia que era, mostra agora que é. Né? Então, assim, Verdade. isso apareceu muito. Eu acho que, inclusive, também para o nosso trabalho, né, Vim, foi uma oportunidade que nós tivemos de falar muito. Isso que o Tiago está fazendo, Tiago, nós ainda enfrentamos muito preconceito. É muito preconceito. Tá? As pessoas têm muita vergonha, as pessoas têm muito medo. Então, o que você está fazendo é extremamente importante. Por quê? Porque, assim, às vezes, eu já tive cliente que ele chegava, ficava no corredor esperando um sair para ele entrar, para ninguém ver que ele estava indo na terapia. Aí, um dia, ele atendeu o telefone na minha sala e falou assim, eu estou numa consulta médica. Quer dizer, você pode ir ao médico para qualquer problema, mas você é um psicólogo, o Ervin, então, nem se fala, né? Quem vai no Verdade. psiquiatra é louco. Verdade. E é legal isso que você está falando, doutora, sabe por quê? Porque, tipo, é muito bacana, e por isso que eu estou aqui junto com o Ervinho, porque eu também tinha um pouco desse paradigma alguns anos atrás. Uhum. E se a gente voltar até muito mais outros atletas, aí a gente volta até um pouco mais em psicólogo, psiquiatra e tal, mas a gente tinha um pouco desse paradigma, sabe? Do eu vou fazer, até pô, nas minhas primeiras conversas com o Ervinho, né, irmão? A gente fala tal. Então realmente é uma coisa que, poxa, não é fácil, tá? Não, Eu acho não é. que não é fácil. E eu falo assim, como atleta, igual a gente teve a conversa ontem com a Carlinha, eu acho que pra gente, atleta, acaba sendo até um pouco mais difícil, né? Porque a gente não demonstra fraqueza, né? A gente demonstra para todo mundo que a gente tá sempre tudo bem. Você vai me olhar, pô, quando eu nadava, você vai olhar, pô, tá tudo ótimo, tá tudo, mas, cara, eu posso estar desmontando por dentro. Só que você vai olhar para mim e falar assim, não, o Thiago tá voando, o Thiago tá ali de boaça, mas não é. Então, eu acho que é realmente, então por isso que eu tô aqui, por isso que a gente está batendo esse papo, por isso que foi a conversa ontem, junto com você, doutora, junto com o doutor o Ervin também. Então, assim, para a gente realmente, para as pessoas verem que é normal e que assim, a gente precisa de pessoas, né? Ninguém Isso. faz nada sozinho, a gente precisa de ajuda, a gente precisa ser aberto, a gente precisa acreditar nas pessoas. E outra, tem que ter confiança, né? Porque não é fácil, né? Você está abrindo, às vezes, coisas da sua vida
que você, poxa, dá um exemplo, às vezes você não abre nem para tua mãe. Uhum. Você deve Sim, saber coisa sim. como psicóloga que É, pessoas falam para você coisas que você não falei para mãe, para pai, para irmão, para ninguém. Fala só para você, exatamente. nem para o É, psiquiatra. Então, eu acho que assim, a gente passa a fazer parte da vida de uma pessoa, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de pessoa muito. não é fácil. Então, eu tiro o chapéu para vocês dois, porque, poxa, a gente tem altos e baixos, as pessoas têm, né? Você tem momentos, você tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, poxa, realmente é isso aí, cara. E eu acho Tiagão, que hoje o nosso. Vai. não, não. Eu estava até dizendo, eu sei que você tem um compromisso aí, não estou te cortando, mas você pode ficar à vontade, viu, amigão? A Dorana é Tá. de casa. Não, porque Pode hoje, ficar. galera, eu vim dar um oi para vocês rápido como embaixador e tudo mais, porque, poxa, hoje eu tô indo ali com o filhote, né, o Luquinha. Então, a gente tem um compromisso, mas assim, eu falei com o Ervinho, eu falei, poxa, eu quero estar aqui, eu quero dar pelo menos um alô hoje, porque Ah, é que bom, que importante, bom. cara, eu acho que é uma causa muito grande e não é só o Ervinho como psiquiatra, mas hoje o mundo inteiro está se preocupando, até o próprio Comitê Olímpico Internacional, Pois é, né, eles olha estão que evolução, Né, gente. doutora Anitta? eles estão criando um curso específico para saúde mental. Então, poxa, a gente está vendo que realmente é um movimento que o mundo inteiro está aderindo. Não é o Exatamente, isso aí. Tiago, não, é Não, o mundo não, é. inteiro. E eu acho que o importante é deixar claro que assim é para todos, É. é para Agora, Tiago, todos. deixa eu só te pedir uma, antes de você ir embora, Claro, claro. fala um pouquinho para os homens. Eu nem O sei se tem quê? algum aqui. Me, Fala para eles que não me, precisa ter medo, que eles também podem procurar ajuda. me faz Os pergunta. Que tipo de homens, pergunta? Me faz. Que tipo de. por Vai, me manda a exemplo. pergunta que eu respondo. Então, é o seguinte, Tiago, você como homem, né? Você foi fazer terapia. Como é que você venceu essa barreira de pensar assim, gente, além de ser, né, além de ser o Tiago, homem, né? Porque isso, se você for olhar, 95% da live é de mulheres aqui, Verdade. né, Irving? Então, você como Verdade. homem também, além de ser atleta, né? Então, assim, eu estou explorando isso em você porque é um sonho que a gente tem, né, dos homens aderirem mais, porque isso facilita muito o casamento e a parentalidade. Nós precisamos que os homens sejam mais próximos dos seus filhos, por exemplo. Eu acho que, poxa, você tocou num assunto muito bacana, porque assim, né? Eu sou uma pessoa, doutora, assim, eu sou muito cabeça aberta. Uhum. Então, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito disposto a escutar. Então, eu escuto todo mundo e depois de eu escutar, eu tiro minha decisão, entendeu? Eu não sou uma pessoa que Sim, você vai começar sim. a falar uma coisa comigo e falar, eu acredito nisso, Ah, acabou. Não, me Você explica. vai pensar, né? Você vai Me pensar. fala seu pensamento. Aí, me fala seu pensamento. Aí, depois disso, eu vou tirar o meio campo e eu vou tomar minha decisão. Eu não sou cabeça dura. Então, assim, quando você fala, eu vou te falar até como exemplo, como meu filho, poxa, o Luca. Eu acho que hoje o mundo já mudou demais, né? A gente sabe, poxa, a gente olhar aí a vida dos nossos avós, das Isso. nossas mães, como é que Uhum. era o tratamento dos filhos, né? Aquela coisa de ficar em casa. Poxa, pô, eu sou um pai muito presente, né? Eu tenho amigo que vira e fala assim, mas pô, você troca a fralda? Eu falei, pô, óbvio. Tá vendo? É Como isso que eu assim, tô pô? falando. Exatamente. Por que não? Você troca a fralda? Óbvio, pô, vou trocar a fralda do menino, o menino fez cocô, o menino fez xixi, eu vou trocar a fralda, pô, por que não? Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar isso, e é isso aí que você está falando, doutora, sabe? Eu acho que é o pai mais presente, é a mãe. Isso. E eu vou dar um exemplo também, assim, poxa, eu vou falar até um pouquinho da Gabi, que é minha esposa. Não é porque é minha esposa, não, mas eu tiro o chapéu muito para ela, né? Porque hoje em dia as mulheres, elas têm essa coisa né, da autoridade e tudo mais. E, poxa, a Gabi é super competente, uma baita de advogada, trabalhou durante muito tempo no Grupo Ambipar, um dos maiores grupos aí de ISG do país. Poxa, eu tiro o chapéu, né? Eu falo muito para ela, não é porque ela é minha mulher, não, mas assim, eu acho que, poxa, a gente tem que exaltar também, sabe? Porque vocês mulheres não é fácil. Então a gente está vivendo um momento que, poxa, o pai também tem que ser responsável, cara. Sim, A mulher sim. cria 9 meses ali, meu porra, entendeu? Você tem que ter um pouco de responsabilidade, não é só largar lá, não. Pô, por exemplo, hoje de manhã eu tava, não sei quem eu tava discutindo, cara. O cara falou, não, mas ele falou assim, ele falou assim, não, mas eu pago o mês. Pai separado, né? Então eu não é Uhum. pago o mês, eu dou a pensão. Falei, porra, meu irmão, a pensão é mais barato, pô. O Mais negócio é acordar fácil, na né? madrugada, o moleque chorando, né? Então, eu
eu acho que assim, é um pouco de responsabilidade, igual você está falando, dos homens, da gente assumir realmente, eu sei que é difícil, né? Eu acho que o momento hoje que a gente está vivendo, a gente também tem, eu acho que ao mesmo tempo a gente está vivendo também um pouco de exagero, né, nas redes sociais. Então, assim, a gente tem que respeitar, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber um equilíbrio, né, das coisas. Tá. Eu acho que hoje em dia está muito tipo assim, ou você é um lado ou você é o outro. Estou falando de qualquer assunto. Tá? Qualquer assunto. Qualquer assunto. Homem, mulher, política, não sei o quê, eu sou um lado. Então, sim, não, cara, não é assim. Então, poxa, eu acho que foi muito legal o que você falou. Eu acho que pô, os homens também têm que quebrar esse paradigma, fazer Tem. parte da família, fazer, sabe? Então, pô, e também Falar para de isso, acho que esse é o emoção, objetivo. por isso que eu estou te puxando, porque assim, falar de emoção, abrir o coração, porque isso tudo vai criando uma conexão maior, né? Entre a esposa, entre os filhos, e há uma necessidade, porque assim, eu trabalho com isso, né? Então, assim, eu vejo muitos filhos até hoje dizendo assim, meu pai nunca me deu um abraço. Eu falo, gente, né? Então, assim, você hoje, né? O Ervin também deve fazer isso, presente, abraçar o filho, se torna uma coisa muito natural, mas isso é um universo muito pequeno, viu, Tiago? Eu sei, eu sei. Então é por isso que, poxa, por isso que a gente está aqui para quebrar. Eu acho que Pois a gente tem é. que mostrar muita coisa. Eu acho que é muita. Poxa, a gente sabe, pô, a gente tem certeza que a gente escuta algumas vezes alguns comentários de amigos, seja. Tem hora que eu falo assim, cara, o que esse cara tá falando, né? Mas eu acho que a gente está aqui para isso, cara. Eu acho que a gente tem que passar mensagem, a gente tem que ajudar as pessoas que têm que ser ajudadas. E eu acho que, poxa, talvez faça parte da nossa missão às vezes, né? Sim, E, sim. e, e doutora Ana, a gente fica aqui até emocionado, doutora Ana, da gente, mais você, a senhora e a doutora Silvana, que toda semana, Tiago, elas estão lá, fazem live quinta-feira, trazem convidados, já participei umas 2 vezes, 2 ou 3 vezes com ela, que foi muito, muito legal. Para quê? Para desmistificar, para trazer a Exatamente. informação correta. Ela faz um trabalho, a doutora Silvana já há tempo, a filha dela também, a doutora Ruth, e aí me acolheram aí no projeto, né? Vira e mexe, a Com gente faz certeza. um bate-bola junto. E é legal, Tiago, assim, tinha muito aquela questão do tipo, o psicólogo às vezes ficava com muita preocupação, assim, ai, e se eu chegar para um paciente meu e falar que ele está precisando de remédio? Será que ele vai achar que a minha terapia não está funcionando? Ou será Isso, que, né, doutora? Doutora Ana, exato. fala para o Tiago aqui quantos pacientes a gente já teve junto, o tanto que melhorou, inclusive paciente que a doutora Ana me mandou, falou assim, eu não estou com dúvida, mas talvez não seja caso de medicação. E não era. Mas para tirar a dúvida. Porque senão o paciente vai ficar sofrendo, a terapia É, não anda. Você está com insônia. Você não tomar um remédio, não some. exatamente. Né, doutora Ana? Então, Conta um assim, pouquinho para ele aí. então, na Não, mas verdade, aqui, ou até desculpa, doutora, fala. assim, Ervinho, vou Pode desculpar falar. vocês todos. Gente, a gente não precisa ir longe, não. Eu mesmo era uma pessoa que eu era contra. Uhum. Entendi. Você entendeu? Eu mesmo era uma pessoa, por isso que eu estou aqui falando hoje, que eu era uma pessoa que eu não entendia. E eu era um pouco contra tudo, né? Poxa, essa parada, pô, vou tomar um remédio, vou tomar isso aqui. Que é isso, cara? Eu sou louco? Né? Então, assim, a gente não precisa ir nem longe, porque, poxa, se a gente parar a pensar que eu, como atleta, que eu frequentei psicólogo, fiz estudo, e, poxa, eu durante na minha transição de carreira e tudo mais, eu era um pouco contra, não contra, vai, mas assim, você tem um pouco aquele Claro. bloqueio, né? Mas será? Mas será? Poxa, imagina todo mundo. Quanta gente não deve estar esse bloqueio? Quantas vezes as pessoas não falam? Quantas vezes as pessoas estão trancadas no quarto agora sem poder falar com Sim, ninguém? Então, exatamente. assim, Sofrendo, o Tiago, sofrendo sem necessidade. Isso que a gente quer falar, tá? E hoje a medicina, a psiquiatria é muito moderna, não existe mais essa coisa, você vai. Tem exceções, mas você não vai tomar remédio o resto da vida. Se for necessário, tudo bem, mas de modo geral, né, Arvin, a gente trabalha hoje junto com a psicoterapia para quê? Para que a pessoa vá reencontrando seu equilíbrio e vá diminuindo, né, o remédio e vai ficar aquilo que for necessário. Mas, assim, uma coisa que me impressiona, as pessoas passam meses, anos em um sofrimento desnecessário, Perfeito, perfeito, doutora. Perfeito. Assim, né? tem muito psicólogo, a gente fez uma pesquisa no Instagram, doutora, tem muito estudante de psicologia e tem muito psicólogo que acabou de formar. A senhora, como uma das maiores especialistas do país, eu posso afirmar isso para vocês, tá, pessoal? Não estou aqui puxando sardinha, porque eu conheço a história da doutora Ana. Se vocês acompanharem ela no Instagram dela, ela
com toda a experiência que ela tem, com todo o conhecimento que ela tem, vocês escutaram, vocês que são psicólogos que estão começando a carreira, que para ela, se ela tem dúvida, a primeira coisa que ela faz é buscar a ajuda de um parceiro médico? Sim. Vocês, psicólogos, não fiquem com medo de, no começo da carreira, querer passar para o seu paciente que você vai resolver tudo dele, que você vai ficar com medo dele ir para o médico, o médico medicar e falar assim, não, então eu vou ficar só no remédio. Não tem essa... Porque se o paciente, se o médico ele não reforçar a necessidade desse acompanhamento psicoterápico, ele não é um bom médico. Não trabalha com esse cara. Está no livro isso. A associação com a psicoterapia é mais rápido, a resposta é mais eficaz e diminui a recorrência. Então, se o psiquiatra, entre aspas, fala assim, ó, não precisa ir no psicólogo tomar só o remédio, não trabalhe mais com ele. Porque ele não é uma pessoa ética. É simples. Se ele for uma pessoa ética, que segue o que a literatura diz, ele vai ligar, igual quando a doutora Ana encaminha um paciente ou vice-versa, doutora Ana, eu tive uma impressão assim, assim, assado. A senhora podia acompanhar esse sintoma assim, assado para mim e me passar um feedback? Olha a diferença, gente. Né? Desse tratamento em conjunto, né, doutora Ana, que a gente sempre faz. Exatamente. Então, assim, todo o nosso trabalho, o seu, né, o meu e da Silvana, hoje também, Thiago, é tirar a psiquiatria e a psicologia do gabinete, aquela coisa fechada, né, exclusivista. Não, tem pessoas que falam assim para a gente, olha, a live de vocês é uma terapia de graça. Por quê? Porque nós estamos falando de temas que interessam. Nós fizemos uma live sobre uma história interessante sobre a rã do escorpião. Pessoas boazinhas demais que se deixam ferir e não sabem se proteger. Gente, é uma loucura isso. E existe isso no dia a dia. Pessoas que não sabem se proteger, pessoas que são abusadas e acham que devem ser abusadas. Então, assim, esses assuntos que a gente está trazendo são de necessidade pública, saúde pública. Eu acho que o legal que a gente está trazendo aqui, até o último, antes eu vou ter que trazer aqui já, mas até o que você comentou, doutora Ana, eu acho que é muito legal esse tipo de live que a gente faz, que a gente conta histórias, né? Porque eu acho que quando a gente conta histórias, a gente explica a situação, muitas das pessoas, elas conseguem se encaixar, né? Então, às vezes, ela se vê na mesma situação, a gente está dando um exemplo, ela se vê na situação e fala, mas poxa, se ele tá fazendo isso, se ele está buscando isso, poxa, eu acho que eu vou buscar também. Então, acho que esse aqui é o nosso grande objetivo, né? É mostrar que, poxa, que é normal, que é comum. Então, mais uma vez, Evi, eu vou ter que sair aqui, gente. Mas, assim, que isso, a gente te agradece. Doutora, mas eu vou te falar, assim, até mais do que o Ervin, porque o Ervin já é meu irmão, pô. Mas, assim, eu tenho um respeito para todos vocês psicólogos, sabe, que estão aí ouvindo a gente e tal. Óbvio, psiquiatras também, médicos e tudo mais. Mas eu acho que os psicólogos, eles têm uma responsabilidade ainda maior, porque vocês são as pessoas que a gente fala, às vezes, toda semana. É verdade. Eu não falo com a Ervin toda semana, mas eu falo com a Carlinha toda semana. Então, eu falo com ela da minha vida, dos meus problemas, das minhas dores, das minhas... Então, assim, às vezes, ela deve saber mais coisas da minha vida do que até minha própria mulher, vamos dizer assim. Então, vocês recebem uma confiança nossa, né, a partir do momento que a gente começa a acreditar em vocês, muito grande. Então, ao mesmo tempo, vocês também têm um pouco dessa responsabilidade, já passando um pouco dessa história para você, porque, poxa, a partir do momento que você tem um paciente há muito tempo e você percebe, né, que ele está, seja muito pensamento, seja não sei o quê, talvez parta de você e fale assim, cara, então, o que você acha de a gente procurar um psiquiatra, a gente fazer um trabalho em conjunto, a gente, sabe? Então, poxa, eu tiro o chapéu para vocês, eu acho que a gente tem que também quebrar um pouco disso, sabe? Acho que não tem que ter separação. Eu sou adepto do trabalho em conjunto, do trabalho em grupo. Como eu falei no início da live, ninguém faz nada sozinho, né? Então, poxa, eu queria mais uma vez te parabenizar aí pelo seu trabalho, né? Eu respeito muito a sua profissão, até porque eu faço há muito tempo. E, poxa, eu não preciso falar, não preciso nem explicar, porque, pô, estamos em casa. Obrigado. Eu sei que você está aí num dia difícil aí, fez questão de vir aqui dar um abraço na gente, dar um oi para a doutora Ana. Tá liberado, viu, amigão? Vai lá, Thiago. Obrigado. Um abraço bem grande. Doutora, e vamos ver se a gente tem uma oportunidade aí com um dia que eu for aí, pô, com a Evinha a gente se encontra pessoalmente. Vamos levar ele lá na Sara Recreio, lá na Lagoa Viva, doutora. Isso, vamos. Dar uma palestra lá para a turma. Vamos sim, vou te convidar. Vou te chamar para falar para os jovens lá. Isso. Tá? Conta Valeu, comigo. Tiagão. Beijão, deixa eu continuar aqui com a doutora. Tchau.
doutora, o que é legal, assim, a gente está batalhando já há um tempo. Travou. Não, travou não. Eu preciso tirar ele aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele Preciso, sai. acho que precisa. Espera aí. Não sei, a gente ainda está aprendendo essas coisas. Estamos aprendendo aqui, né? Espera aí. Congelou. Deixa eu tirar ele aqui, espera aí. Foi. Então, doutora, não, pode falar. Não, você está falando assim, eu muito estava legal. dizendo o seguinte, que a gente vem... Dele. Pois é, a gente vem numa batalha, né? Até antes, né, a senhora, a doutora Silvana, em tentar melhorar as informações, tirar esse preconceito, né? Isso, exatamente. E o Tiago, assim, o Phelps, né, que é amigo dele lá, o nadador, o maior nadador, ele está com um projeto de saúde mental, né, lá nos Estados Unidos. Que legal. E o Tiago, ele está abraçando esse projeto aqui no Brasil. Né? E convidou a gente aqui para a gente participar junto, né? Então a gente tem trazido aqui artistas, né? Atletas, né? Isso, eu estou acompanhando. Pois é, para poder, porque pensa assim, doutora, se um Diego Hipólito, que né, vem aqui, Maite Proença, vem aqui dizendo que faz psicoterapia, que já buscou tratamento, nós meros mortais, vamos dizer assim, por que a gente não pode, né? Pensa bem, né? É verdade. Então, assim, eu fiz questão de trazer esse senhor aqui, por quê? Eu bato muito na tecla da pessoa estudar, de ser uma questão científica. A gente vê muitas pessoas aí lendo 3 livros de autoajuda e começando a clinicar, a falar que consegue tratar a depressão, consegue tratar a ansiedade. Isso é algo muito sério, porque a pessoa perde tempo, perde dinheiro e vem pior para a gente. E a senhora é um exemplo de uma pessoa dedicada, estudiosa. Então, queria que a senhora... não pode parar, né, de estudar. Nós falamos isso para os nossos alunos. Nunca mais você pode parar de estudar. Perfeito. Até porque o conhecimento, ele é cumulativo, né? Ele vai, assim, eu estudo os mesmos livros há alguns anos, mas cada vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa nova, porque os clássicos, você sabe disso, existem algumas teorias clássicas, né? Que elas estão aí, que são o fundamento do nosso pensamento. Perfeito. Né? Então, assim, a gente tem tentado no Instituto Água Viva criar essa consciência, né? Estar sempre estudando, sempre se trabalhando. Por exemplo, o nosso curso que nós damos, ele é um curso teórico prático. Todos os alunos são atendidos. Que bacana, não sabia. Pois é, cada semana, cada mês, né, que nós damos a aula, um aluno é sorteado, ele é atendido no grupo. Então, assim, já vai quebrando aquela... Né? Não, eu tenho que me expor? Tem, gente. Nós temos que quebrar essa coisa de tentar manter aparência. Isso é uma coisa muito séria, né, Ervin, na sociedade hoje. A gente tem que manter a aparência de que está tudo bem o tempo todo, que eu sou um sucesso o tempo todo. Isso está sendo extremamente danoso. Né? A gente sabe como os jovens, especialmente, né, ali 12, 13, 14, 16 anos, são influenciáveis, né? Então, assim, essa cobrança de beleza, de sucesso, isso é uma coisa séria demais. A Maite Proença, até na entrevista com ela está com uma peça que chama Pior de Mim, para justamente mostrar assim, peraí, vocês só estão falando de coisa boa? Eu vou falar das minhas frustrações, a peça que ela vai fazer disso, o pior de mim, porque só aparece legal, coisa boa, né? Uma outra questão que seria interessante, durante a senhora passar um pouquinho da sua experiência, houve eu percebo lá no consultório que houve assim, um remanejamento assim, da parte familiar, né, pós-pandemia. Né? Muita gente trabalhando de home office, muitos homens foram demitidos e as mulheres tiveram também, né, enfim, que assumirem mais funções. A senhora sentiu alguma mudança nessa pós-pandemia que você possa passar para a gente aí, para quem está nos assistindo? Sim. O que a gente tem percebido é o seguinte, é que a gente fala o seguinte, tem que existir um novo casal, um novo modelo de casal. Por exemplo, se o homem perdeu o emprego na pandemia e a mulher está trabalhando, eles vão ter que fazer um novo acordo. Porque é muito ruim para um homem, por causa da cultura, ele ficar dependente da mulher. Gente, mas isso é temporário. A gente fala o seguinte, Ervin, tem muitos casais que nunca casam financeiramente. Uhum. Isso significa o quê? Que o dinheiro é nosso. Perfeito. Né? Então, a gente está sempre... Nosso trabalho faça bons acordos.
em situações de crise, reveja os acordos antigos. Perfeito. Então, essas questões todas que apareceram com a pandemia, né, até questão de remanejar trabalho, dinheiro, a solução é, aquele acordo antigo não serve mais, então vamos fazer um novo acordo. A gente tem feito isso. Né? E outra coisa também que é complicada hoje é que os papéis, nós estamos no século XXI, hein? E as pessoas ainda acham que os papéis familiares são rígidos. Só o homem pode ganhar dinheiro e trabalhar e sustentar a casa. Não, gente, hoje tudo é parceria. É o novo casal que a gente chama. O homem que ajuda a mulher a cuidar do filho, né? A mulher que ajuda ganhando um pouco de dinheiro, contribuindo com a casa. Então, assim, a gente está repensando esses novos acordos. Isso é um desafio imenso para a gente. A senhora falando isso, a minha esposa é médica, né? Ela trabalha no Barra D'Or aqui perto de casa também. E a gente tem um acordo aqui com o Henrico, né? De tentar sempre passar nosso filho, tem 4 aninhos, de passar sempre a maior parte do tempo junto com ele. Mas a rotina dela de trabalho é diferente da minha, porque ela chega muito cedo lá no hospital. Então, teve 2 vezes que eu postei tomando café aqui com o Henrico. Falou, tomando aqui um café com o filhão, vou levar ele na escola agora. Eu recebi umas 3, 4 DM. Mas como assim? Você que vai levar ele na escola? Então, combinado. Se minha esposa tem que estar 7 horas no hospital, como é que eu vou fazer? Eu tenho, lógico, que é minha função como pai. É um prazer para mim poder tomar um café com meu filho, né? Então, assim, o machismo é reverso, na verdade, né? Assim, exatamente. Como você pode estar tomando... Como é que você... Não é o contrário. Por que não é você que está trabalhando 7 horas da manhã? Por que é ela, né? Então, você está vendo que... Então, a gente ainda está lidando com esses preconceitos fortes, né? Porque, assim, uma criança precisa 50% do pai, 50% da mãe, para que a psique dela seja saudável. Ela precisa absorver a mãe e absorver o pai. Como é que ela vai absorver o pai se o pai não está lá? Verdade. Eu vejo muito também, doutora, nas consultas, porque, assim, é uma conquista das mulheres, na minha opinião, essa independência financeira, né? Enfim, claro. É uma construção isso. Sim, então, sim. Antigamente, vou pegar a época da minha avó, por exemplo, não tinha isso. Realmente a mulher ficava exclusivamente para casa e para os filhos e o marido trabalhando. Hoje, graças a Deus, tem mudado, porque, enfim, não tem por que ter isso. Mas eu vejo, quando o pai e a mãe trabalham e não dão atenção ao filho, quando o filho começa a ter um problema na escola, sabe o que eles fazem? Me ligam, quem é o melhor psiquiatra infantil aí? Porque ele deve ter déficit de atenção, não é possível que ele está indo mal na escola. Porque ele tem tudo, mas não tem justamente o principal, né? Que é a família junto com ele. Deixa com a babá, deixa né, na escola de manhã até de noite. Eu falo assim, mas a porcentagem de déficit de atenção da população é de 6%. Então, se eu tenho 100 amigos, os 90, por exemplo, acham que o filho tem déficit de atenção, por isso que ele está indo mal, então a literatura está errada. Né? Tem alguma coisa errada. Mas assim, Eve, então, assim, por isso que a gente tem falado, nós temos que conversar muito, porque assim, as prioridades da sociedade estão invertidas. A prioridade é sucesso e não as pessoas. Perfeito. Não tem jeito, sabe? Sim, eu até falo para as mulheres, eu falo que, assim, por exemplo, se uma mulher quer ser mãe, ela tem que estar pronta para temporariamente se abster de algumas coisas para se dedicar ao filho, e depois volta. Não precisa ser o resto da vida. Mas essa dinâmica precisa ser muito clara, né? Então, assim, se eu tenho que parar um tempo para cuidar do meu filho, ok, vou fazer aquilo com alegria, depois eu vou voltando à vida. Perfeito. Mas, assim, o que eu acho muito sério hoje é isso. As prioridades estão invertidas. Né? Então, assim, por exemplo, do ponto de vista sistêmico, Erwin, todo sintoma numa criança ou num adolescente tem a ver com uma disfunção familiar. Perfeito. Alguma coisa ali, uma falta de limite, uma falta, né, de presença. E o que a criança faz? Ela é muito esperta. Ela cria um sintoma, sabe para quê? Para chamar a atenção dos pais. A gente já descobriu muito isso. Né? Às vezes a gente atende uma criança na clínica, uma sessão, 2, você já resolveu o problema. Você sabe, essa criança não tem nada, não. Já fez exame de tudo quanto é tipo, não tem nada.
que que ela tá expressando uma insatisfação, né? Vamos renegociar isso. E eu acho que assim, um trabalho bem interessante que nós fazemos como terapeutas sistêmicos é fazer isso. Vamos sentar e vamos renegociar o que que pode ser feito. Perfeito. Uma vez a gente também conversou, doutora Ana, tem bastante gente, né? Obrigado aí, pessoal. Quase 500 pessoas aí no sabadão para escutar a gente. Tem também a questão quando o parente, né, não acredita ou não apoia o tratamento psicoterápico na psiquiatria, né, doutora? Conta um pouquinho para a gente aí como é que na terapia sistêmica vocês costumam fazer, né, para chamar esse familiar junto. Olha, assim, nós tentamos, né, mobilizar toda a família para dar apoio, mas quando isso não é possível, nós tentamos fortalecer o cliente para ele ter mais autonomia, entendeu? Por exemplo, se existe um entorno que não acredita, que está. Mas ele, igual o Tiago falou, alguém tem que confiar em mim, então ele tem que confiar em mim. De que eu estou falando é bom para ele naquele momento. Né? Então, assim, a gente tenta, claro, sempre falar com os pais, conversar, explicar, mas se não for possível, a gente trabalha a confiança que o cliente tem em mim, ele vai me ouvir, de que o tratamento psiquiátrico é importante. E outra coisa que eu quero reforçar, nós temos assim visto, né, que evoluiu essa parceria psiquiatra-psicólogo nos últimos anos para cá. Porque antigamente era assim, eram mundos totalmente fechados, né, Ervin? Verdade. Você pensa de um jeito, eu penso do outro e a gente não se encontrava. Quase então, uma competição, né? Então, isso aqui com você é uma coisa, é um sonho. É o que a gente vem conversando, né? Assim, como eu sempre trabalhei com pesquisa lá no FRJ, eu penso sempre assim, bom, eu posso ter minha opinião, posso, mas vamos ver o que o livro diz primeiro. Hoje, por exemplo, antigamente, se eu fosse fazer um grupo A, grupo B, vou testar fluoxetina versus paroxetina em pessoas que na escala preencheram lá um critério para um transtorno depressivo maior. Eu botava os dois grupos, depois de um ano reavaliava. É tão superior a resposta com a psicoterapia associada que a maioria dos comitês de éticas hoje não deixam a gente fazer sem a psicoterapia associada nos dois grupos, porque você não pode oferecer para o grupo de pesquisa algo que não seja o melhor. Você tem que comparar com o melhor. Entendeu? Então, não tem discussão. É uma situação muito clara. E o que eu venho batendo muito na tecla também, doutora, que assim, no Instagram eu tenho feito muita pesquisa. Assim, a gente joga lá para a gente conhecer, né, a população. Claro. E principalmente os psicólogos, como eu estava dizendo, que estão começando, que são dificuldades e dores dele? Primeiro, como ele está começando, pensa ele atendendo o primeiro paciente dele, o segundo paciente dele, ele está com uma necessidade muito grande de não errar, de querer ser a melhor. E muitas vezes, quando o paciente ele fala assim, poxa, ele está com insônia, mas se eu indicar para o psiquiatra, ele vai achar que eu não estou sendo boa profissional. É isso que a gente está tentando fazer. Primeiro, uma das coisas que a doutora Ana faz, pessoal, que é uma pessoa de muito respeito nacionalmente, ela estuda, ela conversa comigo sobre critério médico. Ela olha, eu acho que pode ser um luto, eu acho que pode ser um ajustamento. Ela estuda a parte médica, mesmo não sendo a função dela. Por quê? Porque é ela que vai saber a hora de indicar para mim, para eu fazer uma avaliação para complementar o que ela está ali avaliando. Então, para os psicólogos, é fundamental eles terem essa noção básica. E, nesse sentido, quanto mais cedo a gente intervir, menos remédio a gente toma, menos sofrimento o paciente tem. E não o contrário. Não o psicólogo ficar ali, ele está com insônia, já fez medidas higiênicas do sono, já tentou mudar alguns hábitos, ele continua acordando 3 da manhã. Quanto mais você demorar para indicar ele ao médico, mais você vai deixar ele numa fase pior. Aí o medo e a insegurança por você estar começando, que é o que a doutora Ana está querendo, com a experiência dela, talvez passar esse conselho para vocês jovens que estão começando. Exato, exatamente. Exatamente. Eu me lembro, quando eu estava na minha residência, o meu padrinho na psiquiatria é o doutor Alan Dias, atualmente ele é o diretor técnico lá do IPUB da FRJ, ele inclusive fez o prefácio aí do meu site. Eu lembro quando eu estava no R1, primeiro ano de residência, né, 2008, 2007, no meio do R1, ele me botou como supervisor, lá no IPUB, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? Fica o psiquiatra,
os psiquiatras, R1, R2, primeiro ano e segundo de residência, ele que é o supervisor, os psicólogos, os enfermeiros, tem que fazer uma roda grande. Como o serviço de pesquisa, o paciente ele está ali justamente para a gente aprender. Eu lembro, doutora, que me marcou muito, porque lá é emergência, né? Assim, o paciente chega lá em crise. Você não tem o histórico dele, né? Você está vendo um retrato ali, uma foto. E eu lembro que ele falou assim, olha, hoje é você que vai entrevistar. E aí, entrevista vai, entrevista vem. No final, ele tinha 30 pessoas, ele falou assim, levei o paciente de volta para a enfermaria, falou assim, o que você acha que ele tem? Não, eu tenho certeza que ele está numa crise maníaca. Certeza porque ele está assim, assim, assado. Ele falou assim, mas isso aí não pode ser também uma crise aguda na esquizofrenia? Eu falei, pode, mas eu acho que é mania. Aí eu perguntei, e você acha que é o quê, o doutor Alain? Eu não tenho mínima noção do que é. Eu falei, como assim? Eu estou vendo um retrato dele, eu não tenho histórico dele. O que ele quis mostrar com isso? Eu não preciso querer acertar em tudo, né, para ser um bom profissional. Eu tenho que tratar ali naquele momento. O que ele está? Ele está com insônia, ele está agitado? Vão melhorar a vida dele naquele momento. Depois a gente pensa no histórico dele, qual é o diagnóstico, né? Diagnóstico, Então, se a senhora puder dar um conselho, né, com toda a experiência, para esses jovens psicólogos que estão aqui vendo a gente, né, com essa necessidade de ter que acertar, de ficar preocupado, às vezes, de o paciente achar que ele não está sendo um bom profissional, dá um conselho para tudo. Então, na verdade, é o seguinte, por isso que o psicólogo tem que estar sempre fazendo terapia, tendo supervisor. Fica aí a minha sugestão, tá? Uma coisa que ajudou muito a minha Silvana, nessa jornada nossa aqui no Rio, foi que nós estávamos sempre fazendo cursos e sendo supervisionados. Então, tinha uma dúvida? Não tenho certeza? Pergunta. Ótimo. Então, por isso que a gente está querendo, o instituto que nós estamos criando, né, que já está aí, é para isso, é para criar um espaço para o profissional se capacitar. Perfeito. E está sempre tendo um apoio, porque é muito ruim quando você está com um caso aqui, a batata quente na mão, né? Você é inexperiente. Você já pensou, você senta com um profissional experiente, ele te dá uma dica. Às vezes a dica abre. Né? Quantas vezes a gente conversa no meio da semana, doutora? Trocando. Quantas vezes nós dois mesmo, sobre paciente nosso, falou, doutora, o que você acha? Eu estou pensando nisso. Você fala, eu vou avaliar. Então, por exemplo, uma cliente que eu te passei, que estava com insônia, eu falei com ela essa semana e ela falou, nossa, estou dormindo super bem. E ela precisava dormir, ela ficou 3 semanas sem dormir. Quando ela chegou para mim, eu falei, gente, 3 semanas sem dormir? Como é que pode? Né? Então, aí eu te perguntei, falei, olha, vamos avaliar, porque assim, as pessoas ainda têm medo do remédio. E eu falei para ela, querida, nesse momento o remédio vai te ajudar. Depois, lá na frente, provavelmente você vai voltar a dormir sem remédio. Mas nesse momento não. Então, assim, você imagina uma pessoa que está 3 semanas sem dormir, o dano que isso causa na vida dela. E aí que tá. Vamos pensar o seguinte: é a mesma coisa o contrário. Aí a pessoa chega no meu consultório e fala assim: olha, eu vim buscar ajuda com você, porque desde a minha infância eu tenho dificuldade de dizer não, e eu agora estou entrando no trabalho e isso está me prejudicando. Isso é uma característica da personalidade dela. Adianta eu dar remédio para ela? Não, é uma característica. É a mesma coisa de eu ficar lá, não, então eu vou dar um remédio para sua característica. Você entende? Não pode ser assim. Se é um sintoma, é algo que ele não controla, igual febre, você tem que dar uma novalgina. Se você não fizer isso, você não está sendo um profissional ético com o seu paciente. Não pode taxar psicólogos. Eu dou aula para vocês desde 2010. Eu sentei do lado de vocês em 2008 como aluno com vocês. Eu estou afirmando isso para vocês. Quando vocês buscam ajuda na hora que o paciente está com sintomas, você está se ajudando na terapia. Sabe por quê? Porque ele com uma insônia, essa paciente que a doutora Ana citou, com insônia, a doutora Ana vai trabalhar com ela a terapia, não vai render, porque a concentração dela está baixa. Ela não vai nem assimilar o que a doutora Ana está passando para ela. Doutora, nós estamos chegando aí quase no nosso final. Nossa, passou tão rápido. Passou tão rápido. Conversa boa, passa rápido. Com a senhora é sempre muito prazeroso. A senhora tem uma energia muito boa e passa muito conhecimento. Vamos fazer a nossa foto aqui que a turma pede? Dá um sorriso, doutora, para a gente fazer o nosso print. Olha lá, ó. Pronto.
Isso. Ana, eu vou abrir aqui rapidinho e ver se tem alguma perguntinha, que a gente está faltando em 5 minutinhos. Espera aí. Opa! Sim, tá. E fala um pouquinho do Instituto, doutora Ana, que só Então, o para quem Instituto tem Água interesse em Viva, fazer terapia exato, sistêmica familiar. só procurar, né, Instituto Água Viva ou Água Viva Clínica. Nós damos formação, né, formação básica, formação avançada e damos supervisão também. Isso que nós temos hoje um grupo de supervisores, isso que eu estou falando. O que é importante, que eu acho, é a gente criar essa cultura do apoio mútuo. Eu acho assim, o nosso trabalho é um trabalho muito exigente, né? E aí o que acontece? As pessoas precisam de apoio mútuo, né? Então, assim, a ideia do Instituto é essa: formar e criar um espaço de compartilhamento. Muito bom, por exemplo, os alunos trazem um caso e a gente faz assim, interessante, Eve. Muitas vezes o impasse que o terapeuta está é o impasse da vida dele, a gente já trabalha imediatamente. Entendi. Entendeu? Geralmente, a gente para onde tem algum nó que a gente não resolveu. Então, assim, muito interessante. Então, assim, o seu trabalho, o nosso trabalho hoje, está muito voltado para esse apoio, porque os psicólogos novos saem da faculdade e, às vezes, realmente, assim, é uma angústia muito grande. Para onde eu vou, o que eu faço? Então, a ideia do Instituto é essa, né? E nós estamos, hoje, podendo atender gente no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então, assim, hoje a pandemia foi muito bom, né? E eu, como médico, eu posso ratificar aqui o trabalho sério da doutora Ana, doutora Silvana, doutora Ruth. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho ou trabalhar com a terapia sistêmica familiar que estiver aqui com a gente, eu recomendo acompanhar a doutora Ana lá no Instagram dela, uma pessoa muito dedicada, com muita experiência. Vocês viram aí, né? Assim, eu fico muito confortável quando a gente tem um paciente junto, dá muita tranquilidade, né? E eu, mais uma vez, assim... aí, o pessoal dizendo, respondendo muitas dúvidas, os profissionais estão iniciando. É muito importante, né, a gente falar disso, né? E, doutora Ana, eu vou finalizar aqui, agradecer mais uma vez sua generosidade, seu carinho, sua energia. E no sábado à noite está disponibilizando. E deixa as palavras finais aí para a senhora dar um oi para a turma, uma boa noite aí para a turma. Então, primeiro, assim, querido, quero dizer que eu sou muito grata por ter você na nossa vida, no nosso trabalho. E também dizer que o que você está fazendo faz parte de um sonho nosso, tá? E o sonho é tornar esse conhecimento mais abrangente, falar numa linguagem que as pessoas possam entender, né? Sair desse mundo, às vezes, nosso, né? De clichês, né? E falar de saúde mental, de saúde emocional. Eu acredito que, assim, a saúde emocional hoje ela é vital para as famílias, ela é vital para o sucesso profissional e ela é vital para os profissionais também. Então, fica aqui, né, nós estamos juntos, trabalhando juntos, e nós temos um sonho. Nós não trabalhamos apenas pela profissão em si, mas é uma paixão. Verdade. Sabe por quê, Erwin? Porque a terapia sistêmica respondeu à minha dor. Perfeito. Eu queria entender por que a minha família tinha tantos conflitos. E quando eu tive uma compreensão maior, aquilo aliviou a minha dor. Entendi. E eu pude seguir em frente. Então, é isso. É um exemplo para a gente. Quem ainda não se inscreveu na série Saúde Mental, está lá. É só baixar a bio. Seguem lá a doutora Ana, a doutora Silvana. Isso aí, vamos juntos. E uma boa noite a todos, um bom sábado. Doutora Ana, mais uma vez, a gratidão e um beijo grande na família aí, tá bom? Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tudo de bom, pessoal. Bom sábado. Amanhã a gente está junto. Vamos fazer amanhã com o Tiago para a gente fazer uma revisão aí do que foi falado aí nas lives. Tá bom? Isso aí. Tudo de bom, pessoal. Uma boa noite. Tchau.